E o Curitiba? O Curitiba ganhou ontem e tal, ganhou o Atletiba, e o Paulo César Carpegiani foi técnico lá, não foi só uma vez, e salvou, toda vez que ele vai lá pro Couto Pereira, ele salva o Curitiba. Depois demitiram o Carpegiani, foi injustiça. Paulo César Carpegiani, como é que vai, meu velho companheiro do super técnico da Band? Muito boa tarde, Carpegiani, moço de Erechim. Nós podemos não falar, né, Milton? Mas eu te vejo quase todos os dias. Escuto suas opiniões. E tu sabe que tu falasse agora uma coisa que eu votaria em ti, rapaz. Eu votaria em ti para presidente da República. Opa! Votaria em ti. Sinceramente, não para te agradar, não. Já temos. Precisaríamos de gente competente, gente com ideias, né? Gente honesta. Eu votaria em ti, pô. Uma satisfação te ouvir, muita, em especial mesmo, meu. Eu te ouço, te vejo seguidamente, você dando suas opiniões, seus pitacos na Bandeirantes. Te vejo e te ouço bastante. Muito obrigado, Paulo César Carpegiani, nosso volante da Copa de 74. Paulo César Carpegiani. Então, para presidente eu já tenho 4 votos, né? Quer dizer, o teu e dos meus 3 filhos. Então, 4-0 eu já tenho aí. Mas é perigoso eu perder de 7-1 a eleição. Agora, olha aí de fundo que beleza. Vamos lá, Nelson Volter. Quando matas tapeiras errantes, pioneiros intrépidos dançaram, com suor a semente no peito, como os pinheiros altivos alçaram, hoje os frutos são nossos também. É o hino da tua terra, ô gaúcho. Eu sei, tô ouvindo. E eu sou cidadão de Erechim, de Alegrete também. Agora, o Neto, ele renega Erechim porque ele foi pego numa creche, a mãe dele deu a luz ele lá, não sei aonde, na rua lá, e largou ele lá, uma freira pegou e levou pra uma creche lá, sabe? E o moleque, quando deu 1 ano e meio, 2 anos, nossa senhora Aparecida, o moleque era tão chato, mas tão chato, que a madre superiora, a dona Zefina, ela saiu procurando alguém pra levar aquele moleque de lá, que era um demônio. O Neto foi meu jogador. Entendeu? Aí, Carpegiani, aí ia passando uma senhora lá de Campinas, Santo Antônio de Posse e tal, Dona Marilda, e pegou o moleque e levou pra Santo Antônio de Posse. Ele é moleque de rua, abandonado lá em Erechim, e foi levado lá e por isso que ele virou esse capeta. Continua no mesmo sacana, né? O Carpegiani, ele foi teu jogador onde? Foi no Bangu, pô. Ele enriqueceu lá com o Castor, tio. Tempo do Castor. Castor contratou ele a peso de ouro, rapaz. Ele veio metade da fortuna que ele tem lá, ele pegou o Castor, pô. Mas ele fala que casou demais, que às vezes mulher leva tudo e tal. Entendeu? Mas isso leva mesmo, viu? O cara que casa demais, separa demais, é 50% cada largada, no fio o cara fica duro, né, PC? Pô, aí vai começar a te morder, então, pô. Tem muito, né? Eu não. De vez em quando tem uns pau lá em casa. Dá meus 50% lá que eu vou embora. Não, tá tudo certo, pode continuar aí e tal. Porque separar dá um prejuízo danado. A mulher tá lá em Atenas, na Grã. Enquanto isso eu tô trabalhando aqui. Ela tá lá com meu filho mais velho. Talvez se tu sair daí, termina, né, tia? Agora, ô Carpegiani, eu falei muito bem de você aqui, porque eu gosto muito do Curitiba. Eu morei lá em 71, eu passei fome e frio em Curitiba, mas eu vou muito lá fazer evento corporativo lá no Parque de Exposições Barigui. É uma cidade linda, mora Sérgio Moro lá, o Sérgio Moro que é o ídolo nacional, a Europeia, capital do Paraná. Agora, que negócio é esse? Toda vez que o Curitiba tá caindo, chamam você. Depois que você salva, eles te mandam embora? O Milton, o ano passado nós tivemos muita dificuldade, nós não contratamos ninguém, eu tive muitos jogadores lesionados, lesões importantes, em momentos importantes do campeonato. Mas no segundo turno eu assumi na penúltima rodada, vencemos a Ponte Preta do Nelsinho, e aí saímos da zona, nós estávamos em 19º. A campanha que nós fizemos, uma arrancada espetacular, mas a campanha no todo, até o final do ano, se nós tivéssemos repetido o primeiro, com a pontuação que nós fizemos, nós teríamos classificado para a Libertadores, entre os 4. Então, nesse ano, nós fizemos um planejamento para não ocorrer esse tipo de inconveniente.
Então nós contratamos muitos jogadores, fizemos uma relação, alguns jogadores que eu não queria foi contratado, tá? E que é um direito do clube, mas a grande maioria dos jogadores que lá estão, hoje no elenco, faziam parte da minha relação. Então eu quando saí no final de fevereiro, foi um início do ano muito tumultuado. O Curitiba queria contratar Ronaldinho Gaúcho, não sei nem se chegou a fazer contato com o próprio Ronaldinho. Então, um início de temporada muito ruim. E jogadores chegando, ainda daqueles jogadores que quando eu saí, tinha 3 jogadores que nem tinham estreado ainda, que estavam no clube. Né? O caso do Anderson, o caso do William Matheus, que é o lateral. Né? E tinha muitos jogadores importantes no momento em que nós perdemos para o Asa de Arapiraca. Eu acho que um clube de futebol, sem nenhum menosprezo ao Asa de Arapiraca, ele não precisa de treinador para ganhar do Asa em casa. Mas nós, infelizmente, a atuação nossa foi horrível. Tinha muitos jogadores importantes fora, etc., tá? E que estavam se recuperando, jogadores que não tinham estreado, mas nós perdemos. Então isso ocasionou um ambiente muito ruim. Eu saí com uma reprovação de 22%, tive 78% da torcida que não queria a minha saída. Mas eu tive alguns confrontos lá, que uns 3 ou 4 jogadores, e que eu tirei o privilégio desses jogadores. E isso acabou prevalecendo, e eu acredito que a minha saída, 99%, foi em função disso. Mas o Curitiba tem hoje um bom elenco, não sei se será o suficiente, porque a campanha hoje é boa, o Milton é boa, mas ele enfrentou equipes só que estão lá no final da tabela. Então, o último lugar, penúltimo lugar, antepenúltimo lugar, jogou um bom futebol contra o Santos, mas o Santos estava desfalcado, jogou o segundo quadro, que é o único jogo que se perdeu. E ontem eu vi o jogo até, um pouco, grande passagem do jogo, foi um jogo muito igual, em que não teve grandes oportunidades, que o gol foi um gol de bola parada. Então o Curitiba, ele tem ainda a crescer na competição se quiser fazer uma boa campanha. Mas uma arrancada é sempre importante. E esse o Curitiba está fazendo nesse momento. Agora, o Paulo César Capejano, você jogou muita bola. Você foi titular do maior Inter da história, que era o maior time do mundo e ninguém falava nada. O time do Inter na metade dos anos 70 era o melhor time do mundo e ninguém falava nada. Eu vivo falando isso. Depois jogou muita bola no Flamengo, técnico do Flamengo, foi brilhante no Paraguai também, foi muito bem no São Paulo Futebol Clube. Eu quero saber de você umas coisinhas rápidas. Por exemplo, você está falando de onde? Você mora em Erechim, tua terra? Você está aí ainda ou você está em Porto Alegre? Não, eu estou falando dentro do meu carro, parado. Agora eu estava indo para o almoço, né? E eu estou em Porto Alegre. Ah, tá. Cadê o Borjão, o teu irmão? O Borjão, ele estava aposentado do Banco do Brasil e está morando em Erechim. Escuta, é lenda essa história do Borjão, teu irmão, que não cabeceava, ele era centroavante porque ele não queria ficar careca? Não, ele no início, lá atrás, quando ele foi eu acredito que ele foi um dos inventores da peruca. Ele usa peruca até hoje, aquela peruca meio sem vergonhazinha, sabe? Então ele foi o cara que promoveu o uso da peruca. Ele era um ponta de lança, um muito bom jogador, excelente, não teve as oportunidades. Você sabe, Milton, que a gente tem tanta gente boa que não teve sorte e oportunidade no momento certo, e tanta gente ruim que ficou milionário com futebol, né? Então ele foi um daqueles jogadores que teve uma ou outra pequena chance, mas não teve a grande chance para realmente fazer do futebol a sua independência. Mas aí foi culpa tua, porque até uma vez que queriam que ele jogasse o que você jogava, é impossível. E uma vez o Vicente Matheus tentou contratar você. Aí falaram assim, olha, o Paulo César Capejano não dá e tal, porque é titular do time, mas o irmão dele é melhor que ele, o Borjão. Falando, não, então fiquem com o Borjão, me dá o Capejani. Essa história também foi falado muito na época, né, Paulo César? Foi. Eu fiquei sabendo, mas o Borjão, ele jogava no interior, meu irmão, e eu trouxe para jogar no Inter. Então ele teve algumas oportunidades, mas não teve aquela assiduidade, aquela importância, aquela sequência de jogos. Mas ele era um ponta de lança bastante dinâmico, muito bom jogador, Milton. E não teve aquela sequência que é importante na vida de um atleta. O Internacional, na época, tinha muito bons jogadores, era um time extremamente vencedor.
Então eu depois acabei saindo também para o Flamengo, e aí um pouco se meio que descaracterizou essa sequência na sua carreira, pô. O Borjão então inventou a peruca como jogadores, e meu amigo que tomou Doril, Mauro Scalpo, Mauro Betting, ele sumiu e tal, mas ele que inventou a peruca para o jornalista também. Então ele tem tudo a ver em relação ao teu irmão. Agora, o Paulo César Carpegiani, eu sempre falo do super técnico que mudou minha vida para muito melhor. Eu eternamente sou grato ao Johnny Saad. Não, tu não precisava disso. Não é um cara consagrado. Não, eu era um bom cara do rádio, entendeu? Eu acho, na minha opinião, tu é o maior formador de opinião do Brasil, cara. Obrigado. Mas o Supertech foi o marco da minha vida, graças ao projeto Band Traffic, ao Johnny Saad, meu presidente, e também ao J. Ávila. O J. Ávila tá aí, mal falado e tal, realmente errou muito feio e tal, mas ele que me colocou, ele e o Rui Brizola, que já morreu, eles me colocaram no ar e a minha vida melhorou para milhões por cento. Mas é o seguinte, teve um super técnico. Você lembra que tinha aquela nossa sala lá de recepção para vocês, né? Então tinha lá comes e bebes, tinha guaraná, tinha cerveja, tinha uísque. Até o dia que o Zizinho veio, ele tomou 1 litro de uísque, chegou na hora do programa. E aí, Zizinho, como é que foi aquele jogo? Peraí, Zizinho, me diga uma coisa, na Copa de 54, por que você não foi e tal, na Suíça e tal? Peraí, o Zizinho, como é que foi no Bangu, lá no Bangu, aquele jogo do Bangu? Aí o povo começou a me xingar. Luiz Eltenhofen trabalhava comigo, você lembra? Aquela delícia de mulher. E aí o povo começava, mas você não pergunta pro Zizinho, você tá com esses técnicos, o Zagallo tá todo domingo aí, Carpegiani, Filipão, mas tem que perguntar pro Zizinho. Eu nunca acredito que eu tô vendo o Zizinho, meu ídolo e tal, porque eu não joguei. Então, Zizinho, e aí? Você gostou mais do... Como é que foi o 157 aqui no São Paulo? Aí nem fomos ver, ele tinha tomado 1 litro de uísque naquela... Você lembra daquela sala que tinha tudo lá, comes e bebes pra vocês? Recordo. Então, mas aí teve um super técnico um domingo em que você, como técnico do São Paulo, meteu uma bela goleada na testa do Filipão do Palmeiras. E vocês dois gaúchos, vocês chegaram mais ou menos lado a lado. Um entrou, depois entrou outro ali naquela salinha, a gente conversando, etc. E aí vocês começaram a falar em gaúchês. Mas o Filipão estava furibundo. Ele tinha acabado de chegar do campo e você já estava aqui. E eu fiquei só escutando. Mas ele estava bravo demais. E você, muito sarcástico, começou a gozar o Filipão. Começou a falar umas palavras em gaúchês lá, enchendo o saco do Filipão. Você quase fez o Filipão infartar. Você lembra que o teu São Paulo naquele domingo goleou o Palmeiras dele? 5-0, recordo, pô. Recordo, foi no Morumbi, pô. E ele... Você fez... Ele começou a reclamar de você, de ter escalado um jogador na tal posição. Ele começou a analisar o São Paulo pra você. Ele funga, né? Você não devia ter feito. Porque também aquele lateral não foi. Aquela falta não foi. Infelizmente no ar ele murchou, porque eu queria, se eu filmo aquilo, teria sido o melhor encontro de treinadores na história. Ele chegou atrasado, ele foi o último a chegar, e ele chegou e começou não a xingar você, mas reclamar de você do jeito que você jogou, do jeito que você escalou. Eu nunca vou esquecer isso, Carpegiani. Meu grande amigo, Filipão, gosto muito dele, um cara muito franco, objetivo, sincero, e nós tivemos grandes momentos lá no início desse programa, né? No programa Super Técnico, né? Foram 3 anos. Saudosismo. 99 a 2001. É o marco da televisão esportiva de debate no Brasil, não apenas pelo formato, como também do cenário. Hoje a televisão aberta e fechada, todo mundo copia o super técnico da Band. Mérito de Hélio Ciliman. Agora, ô Carpegiani, mas me diga uma coisa, você é tão novo, rapaz. O que está acontecendo que você não tem um time? Bom, Milton, eu de vez em quando eu recuso algumas coisas. Então, para você ser elegante, muitas vezes você diz que, estou esperando uma proposta de fora, etc., para recusar algumas coisas que realmente te deixaria assim em posições que não te agrada no momento e que você vê perspectiva de não fazer um bom trabalho. Então, eu recuso algumas coisas, né? Do próprio exterior também. Então a gente dá uma privada. De vez em quando a saudade acaba e você acaba aceitando, como foi o próprio Curitiba, que estava bastante tempo atrasado, peguei em 19º, e a gente acreditava que
poderíamos fazer com aquele time lá, porque eu via alguns bons jogadores, a gente poderia fazer boa campanha. Então, eu, de vez em quando, eu dou alguma recusada, assim, Milton, em alguns problemas, mas gosto de ver, vivo, respiro, olho vocês, escuto, estou totalmente por dentro daquilo que ocorre no futebol brasileiro. Pois não. Agora, o próprio Luxemburgo, né? O Luxemburgo, nos últimos 10 anos, realmente as coisas não estão dando certo para ele. E ele, com todo respeito ao esporte, que eu tanto defendo, o único campeão brasileiro de 87, vocês do Flamengo ficam bravos e tal, mas ele só aceitou o esporte porque realmente não pareceu outra coisa. Ele esperava ir pro Internacional, escolheram o Guto Ferreira. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Zico, que jogava um pouquinho, né? O Zico foi um jogador do nível do Messi e do Cristiano Ronaldo? Olha, eu considero o Zico como um dos, vou dizer, em duas mãos, não vou dizer numa, em duas mãos, entre os 10 principais jogadores que eu tive a oportunidade de ver, de conhecer, tá? E de ver jogar. Porque ele tinha tudo. O Zico, ele era perfeito, ele era muito inteligente, extremamente capacitado, dedicado, cabeceava muito bem, batia falta muito bem, com iniciativa, tinha jogada pessoal, tinha um arranque. E eu, quando cheguei no Flamengo em 77, nós começamos a partir daí da sorte. Perdemos 77 campeonatos. Aliás, foi o único campeonato estadual que eu perdi na minha carreira. Fui octacampeão, depois fui tricampeão estadual, fui várias vezes campeão brasileiro no Inter, no próprio Flamengo também. Então, o Zico, com toda a franqueza te digo, ele só não foi o grande cara mais consagrado do que ele é, por ele não ter conseguido uma conquista mundial, né? E isso acaba pesando nessa comparação com os outros jogadores. Mas ele é um cara extremamente assim, que tinha muita iniciativa, tinha jogada pessoal, que é tão importante hoje, que você vê no futebol brasileiro, nesse momento que a gente vê, são raros jogadores que têm na jogada pessoal, naquela jogada que pode decidir o grande jogador. E é uma escassez hoje no futebol brasileiro. Só para citar uma das grandes qualidades que ele tinha. Então o Zico, na minha opinião, foi um dos caras, nas minhas duas mãos, um dos caras maiores, assim, consagrados que teve no futebol brasileiro. Sim, o Carpegiani, mas eu tô dando 3 jogadores para você. O Zico ontem, que você conhece como ninguém, o Messi e o Cristiano Ronaldo hoje. Eu quero que você dê a ordem desses 3. Primeiro fulano, segundo cicrano, terceiro cicrano. São 3 jogadores, por incrível que pareça, que eram os donos do time, né? São os donos do time, mas com um pouquinho de características diferentes. O Messi é um jogador que ele também tem tudo isso, tem a jogada pessoal, a jogada que decide, é extremamente inteligente e é o grande jogador. É o grande jogador. Talvez dos 3 é o que mais tem a jogada pessoal. O Zico já vem em segundo na jogada pessoal. E o Cristiano Ronaldo é o cara da velocidade. E quem o colocou, eu recordo bem quando ele jogava no Manchester United, ele era o ponta. E quem o colocou agora como ponta de lança, como atacante, ele mais livre, sem obrigação, aquela obrigação de vir fazer uma sombra dos laterais, quando ele joga pelos lados, ele deixando ele com extrema liberdade, ele passou a ser um jogador, pela sua velocidade, um jogador perigosíssimo. E uma estrela fantástica para fazer gol. Então, talvez dos 3 ele tenha menos condições técnicas que os 3, mas tem uma estrela que tem a maior consagração dos 3. E está sendo provado isso. Mas dos 3 é o que menos tem a qualidade, que preenche menos tudo aquilo que você pensa do jogador, mas tem na velocidade o que os outros 2 não têm. Tá, e é um jogador extremamente decisivo, fantástico. O ideal seria ter os 3 no mesmo time, né? Então, mais ou menos por essa ordem. Só que o Cristiano, nesse momento, é um grande jogador que está sendo na equipe do Real, né? E vai ganhar todos os prêmios de melhor do mundo aí de novo. Mas não tem a menor dúvida sobre isso. O Paulo César Carpegiani, o moço de Erechim, o negócio é o seguinte: o Rodolfo Rodrigues, Dom Rodolfo Sérgio Rodrigues e Rodrigues, que eu sempre chamei de maior goleiro da terra, ele fala com o maior goleiro do mundo de todos os tempos, que ele ficava atrás do gol lá para aprender e ela catava a bola também nos treinos dele lá em Montevidéu, nos treinos do Nacional de Montevidéu.
que o maior goleiro do mundo para ele de todos os tempos foi o Manga. Foi o teu goleiro no Internacional. Você viu o Tafarel também, é claro. Mas escuta, o Manga foi para você o maior goleiro que você viu jogar ou com qual você jogou? Não, eu em termos de goleiro, eu sou muito exigente. Mas o Manga preenchia, assim, grandes quesitos que tem que ter um goleiro, né? Ele sabia sair bem, ele tinha grande dificuldade com os pés, ele era o normal que muitos jogadores brasileiros e goleiros têm, né? Então tem aquela grande dificuldade, mas embaixo dos paus foi um grande goleiro. Mas não acredito assim que tenha sido um dos maiores, não. Tivemos grandes goleiros, né? Na história do futebol mundial. Mas Manga pode estar aí entre os 10 primeiros e fatalmente vai estar, sim. Agora, o Carpegiani, duas coisas. É verdade que o Manga faltava um pedaço num dos dedos das mãos dele? E ele era bobão mesmo ou ele fazia tipo? Não, ele era bastante ingênuo. Gostava de jogar um baralho, adorava jogar um baralho. E ele tinha muita dificuldade no diálogo, na conversa, um cara muito introvertido, né? Tinha muita confiança em si dentro do campo, mas ele tinha essas peculiaridades um pouquinho diferentes dos demais goleiros, né? Mas ele era um cara assim, muito franco, muito objetivo, não se expressar, não falar, mas tinha grande dificuldade nesse tema de comunicação, muito introvertido, e isso lhe trazia uma certa dificuldade perante os companheiros e perante a própria imprensa também. Mas faltava um pedaço do dedo dele? Não faltava. Ele tinha os dedos para um lado, para o outro, tá? Então era aquele cara que eu acho que quando machucava o dedo, ele não ficava fora, ele enfaixava o dedo com o esparadrapo e queria jogar. E isso lhe trouxe grandes dificuldades nesses dedos. Tem os dedos para um lado, para o outro, os dedos tudo torto, mas não lhe falta nenhum dedo, não. Então, tem umas lendas do futebol que ele assinou contrato com a Adidas para usar a luva da Adidas, era uma bela grana, e ele gostava muito de jogar nos cassinos do Uruguai, onde ele jogou, aquele negócio todo, no Paraguai, e então ele precisava da grana e a luva não entrava porque os dedos estavam muito tortos e tal. Então ele mandou cortar um pedaço para poder entrar a luva para ele ganhar o dinheiro. Quer dizer, são as lendas, né? Agora, a outra lenda, que o Internacional alugou um apartamento para ele chegou aí em Porto Alegre, beleza e tal, entrou no apartamento, a cozinha muito bonita, azulejos azuis, ele pegou, não, azul não! Azul não, não é azulejo, eu não quero, eu quero vermelhejo, que é a cor do internet. Isso é mentira, é lenda ou é verdade? Não, é verdade, pô. É verdade. Ele tinha uma outra coisa também, o Nilton, que ele não gostava de fazer, antigamente chamava passe, repasse de dinheiro, essas transferências, né? Ele dizia que não gostava de dinheiro estar viajando. Não gostava de ver o dinheiro dele viajando de um lado para o outro. O Gasperim, que era o dono da caixinha de vocês, ele já faleceu, morreu em Curitiba. Eu sou muito amigo do filho e da filha dele, foram em casa, porque aliás, uma coisa maravilhosa. Os dois filhos, o casal de filhos do Gasperim, o pai doente em Curitiba de câncer, morreu, mas eles passaram a correr o Brasil para encontrar os ex-companheiros dele. O pessoal do Internacional foi mais fácil, depois foram a Ribeirão Preto, com os contemporâneos lá do Botafogo, depois no América, no Rio de Janeiro também. Pegaram histórias e tal e fizeram um livro. E o Gasperim me contou um dia, numa entrevista domingo pela manhã, que ele era o chefe da caixinha e tal, então que ele tinha assim a relação dos jogos do Internacional, lá na Pedra, quer dizer, pregado lá, e ele pegava e chegava, Gasperim, negócio é o seguinte, esse jogo aqui, ó, esse aqui é contra o Fluminense, aqui já ganhamos. Agora esse aqui contra o Grêmio vai ser empate. Esse contra o Sport nós já ganhamos, contra o Flamengo também nós já ganhamos, então você já pode me passar o bicho. Pode me passar o bicho desses jogos aí. Ele escolhia o jogo que ia empatar e que ia ganhar dali uma semana, um mês, 2 meses, e já queria o bicho adiantado. Isso que ele me contou foi o Gasperim, que odiava ser chamado de Gasparim. Ele tinha essa antecipação, né? Até no próprio salário, ele gostava muito de jogar, pô, então ele estava sempre correndo na frente. Então os vice e os dirigentes tinham muito confiança, né?
com o próprio Manga. Então, havia aqueles boatos de vez em quando, épocas de grenais, etc., e que ocorria só assim, pô, olha, pode ocorrer isso, pode Manguinho estar aí para o outro lado, etc., pode, na suspensão, os dirigentes pegavam e botavam o dinheiro na mão dele para ter a tranquilidade de que não ia ocorrer nada. Então, ele explorava muito esse tipo de coisa. E o que o Gasperini fala aí, ele estava correndo frente do próprio salário, do próprio vício, e os dirigentes tinham raiva disso, não gostavam muito, mas tinham que molhar a mão dele porque ele era um cara decisivo, né? Um cara que representava muito pro time do Internacional sempre. E naquela final de vocês contra o Cruzeiro, o gol de cabeça do Figueroa, pelo amor de Deus, o que ele pegou de bola do Nelinho, do Palhinha, o que o Figueroa deu cotovelada no Palhinha. Mas para terminar, Paulo César Carpegiani, tremendo bom caráter, grande jogador, meio armador, que foi médio volante na Copa de 74 na Alemanha Ocidental, técnico para tudo quanto é lado, logo logo estará num grande clube brasileiro. Um dia entrevistando o outro gaúcho, teu amigo Espinosa, Valdir Espinosa, o maior fã do mundo de Ayrton Ferreira da Silva, Ayrton Pavilhão, que ele sempre falou que o Pavilhão foi o maior back central do mundo de todos os tempos e o Brasil não conheceu. Igual o Ademir da Guia, foi um dos 10 maiores do mundo, mas ele esqueceu de avisar o mundo. Eu falei, Espinosa, né, tava falando sobre o Filipão e Figueroa e tal. Eu falei, Espinosa, quem jogou mais com a camisa 3? Filipão ou Figueroa? Rapaz, o Espinosa não parava de rir. Então eu pergunto pra você, quem jogou mais, Figueroa ou Filipão com a camisa 3? Pô, essa pergunta nem existe, né, pô? Filipão, grande amigo, etc. O Figueroa marcou época, foi um dos maiores ídolos da história do Internacional. Filipão, pô, é um zagueirão firme, duro, né? Mas não pode fazer esse tipo de comparação, cara. Muita diferença, zagueiro. Você pelo menos não riu, porque o Espinosa não parava de rir. Aliás, você chegou a ver o Ayrton Pavilhão jogar bola? Não vi, não tive esse privilégio. Porque esse foi sacaneado. Naquele tempo só podia ir para a seleção e para a Copa do Mundo jogador que atuava no Rio e São Paulo. E ele veio jogar no Santos, mas ficou com saudade do chimarrão, aquele negócio todo. Jogou com o goleiro Veludo, jogou com o tal Pelé, Geraldo Escoto, lá na Vila Belmiro. Mas logo ele voltou. E ele foi cortado. Em 62, o Emoré Moreira convocou o Ayrton Ferreira. Ele era tão bom, mas tão bom, que ele teve que ser convocado. Entendeu? Só que não dava para cortar Mauro e Bellini, os backs de 58. E o Pavilhão era melhor que os dois. Aí o que aconteceu? Arrumaram o defeito nele. Não, esse back gaúcho até que não é ruim, mas não faz falta. Ele não faz falta, ele joga limpo demais. Back que não faz falta não serve. E cortaram o Ayrton Ferreira da Silva. Profunda sacanagem. Se ele jogasse em qualquer grandão do Rio ou de São Paulo, ele teria sido campeão do mundo pela seleção brasileira. Porque quem entende, fala que o Ayrton Ferreira da Silva, que o Brasil não conheceu, só o Sul, foi o maior camisa 3 do Brasil de todos os tempos, viu, Espinosa? Viu, o Carpegiani? Tinha um outro jogador desse estilo, né, que eu tive o privilégio de dirigir também, o Gamarra, né? Um jogador extremamente leal, firme, duro, e que tinha essa técnica. Talvez esse tipo de comparação pode até seja feito, né? E aquele jogo do Paraguai, do Gamarra, hein? Vocês tomaram um gol no fim lá, mas foi sacanagem. Ali o Paraguai podia ter passado, hein, Carpegiani? Pô, aí ia fazer o crime. O Brasil não seria campeão do mundo, né? Porque a França que acabou ganhando o Brasil 3-0 na final. Né? Mas naquele jogo, quando terminou, você tinha no banco, né? Você tem os dois lados. Enquanto o Paraguai, o meu time, a seleção paraguaia ficava do meu lado, eu fazia eles saírem de trás. Então saíam de trás. E na prorrogação deu a coincidência de estar inverso do meu banco, onde eu estava sentado. Então eles se jogaram todo mundo lá para trás. Queriam chegar à penalidade. E aos 9 minutos e meio do segundo tempo, nós acabamos tomando gol. O Gamarra, que estava com uma dificuldade no ombro, foi disputar uma bola, nem chegou a disputar. E aí o atacante baixou de cabeça, peito de cabeça, assim, pro Blanc, e o Blanc, na entrada da área, acabou fazendo gol. Lá é um golden goal, né? E nós somos eliminados. E aí eles se jogaram no chão, os jogadores, tateando tudo no chão. Eu saí muito irritado.
porque não era aquela nossa proposta. Estava com 3 atacantes, terminamos o jogo, e nós não conseguimos encaixar, porque estavam muito atrás. Deu muito campo a equipe da seleção francesa, baita de uma seleção, que acabou sendo campeã do mundo. Terminou o jogo, no vestiário, eu reuni eles e disse, olha, isso aqui você tem que aprender com uma lição. Talvez muitos de vocês tenham a oportunidade de estar numa Copa do Mundo. E isso tem que servir de lição, porque geralmente quem joga do jeito que nós jogamos nos últimos 15 minutos não merece ganhar, tem que perder. Falei isso para eles, muito irritado eu estava, me perdi todo. O Carpegiani, a França, você falou bem, tinha uma boa seleção, foi campeão do mundo. Na vida você tem que ter sorte. E além de competência, eles tiveram sorte em 3 jogos. Não era para ter passado pelo Paraguai, você explicou aí. O Paraguai podia ter eliminado a França. Depois a Croácia na semifinal estava ganhando de 1-0 da seleção francesa. E um jogador que jogava no Milan chamado Boban, ele foi um bobão. Sim. Esse Boban era craque, entendeu? Mas ele foi bobinho ali na grande área. E a própria Itália também. Ele perdeu a bola ali, ele foi brincar, dar um driblezinho, perdeu a bola, a França empatou e acabou eliminando a Croácia, que seria a finalista com o Brasil e não a França. E o Brasil perdeu de 3-0 aquele jogo lá, porque o Zagallo foi culpado. No Supertec você deve ter participado desse, porque o Zagallo vinha todos os domingos, ele ganhava uma ferramenta Bosch todo domingo, você também ganhou um monte. Então eu falava pro Zagallo todo domingo, Zagallo, por que você foi escalar o Ronaldo? O meu amigo Cafu, meu vizinho hoje, também o glorioso César Sampaio com o qual eu trabalhei, eles jogaram os 10 preocupados mais com a saúde do Ronaldo do que com a bola e do que a camisa azul do time da França. E tava o Edmundo escalado. Se o Edmundo joga, era 11 contra 11. Ali não foi jogo de 11 contra 11, foi jogo de 11 de azul e 10 brasileiros, que o Ronaldo não jogou, e os outros 10 estavam preocupados com o Ronaldo, que o Ronaldo ia morrer, porque eles viram o Ronaldo morrendo na concentração. O Roberto Carlos enfiou a mão na boca dele, puxou a língua, porque ele estava morrendo asfixiado, saiu quase 1 litro de gosma branca dele ali, na tal torção que ele teve lá, como é que chama lá, que eu esqueci o nome, entendeu? Então não podia ter sido escalado, o Edmundo estava escalado, o Edmundo era 11 contra 11, e o Edmundo na época era considerado por 97, 98 o maior jogador do mundo, 11 contra 11, mas o Brasil não perde 3-0 dos caras de jeito nenhum. É que o time jogou contaminado psicologicamente. Falei, Zagallo, no Supertec, só um minuto. Eu falei, Zagallo, como é que você põe um cara que tava 2 horas atrás no hospital, entre aspas, morre, não morre, e ele quis jogar? Claro, todo jogador quer jogar, todo cachorro gosta de linguiça. Então ele não sabia o que aconteceu com ele, entendeu? Aquela convulsão que ele teve. Se você deixa o Edmundo, que tá escalado, era 11 contra 11. Mas aí ele pensou nele, falou assim, tudo bem, vocês de fora é fácil falar, mas se eu perco como perdi pro Ronaldo, com o Ronaldo eu voltei pro Brasil. Agora, se eu perco com o Edmundo sem o Ronaldo, eu nunca mais entro no país. Falei, não, você tira o Ronaldo, põe o Edmundo, faz um comunicado dizendo que por ordem médica, porque o bundão do Lito Toledo também autorizou a entrada dele, por ordem médica eu não quis arriscar a vida do Ronaldo. Entre a vida do Ronaldo e a final de Copa do Mundo, eu fico com a vida de um ser humano. Ganhava o jogo com o Edmundo. Ninguém me tira isso da cabeça, Carpegiani, porque ali era 11 contra 11. História, todo mundo sabemos, né, o que ocorreu, e que você tem que tomar atitudes, né? O Zagallo tomou essa atitude e tem sua maneira de pensar, etc. Eu acho que se ele está na frente de uma seleção, se ocorreu realmente essa história toda, e que nós sabemos que foi isso, né? Devia ter tomado. Eu concordo plenamente contigo. Não é que eu vá estar de acordo para te agradar, não. Mas são atitudes que o treinador tem que tomar, assumir responsabilidade, tomar frente. E depois você vai explicar, pô. Você tem que assumir. Tem que assumir. Ou por bem ou por mal, você tem que assumir. São atitudes que você tem que tomar. E essa, infelizmente, se tomou essa posição, e psicologicamente não foi só isso também, né? Psicologicamente o time todo entrou já de uma maneira destruído, assim, quase que entregando o jogo, né? Teve um lance lá, que aquele Petit, o loirinho, que fez o 3º gol pro sinal, o Cafu me conta muito isso. O Cafu é meu vizinho lá, ele tem restaurantes lá perto de casa, lá no Alameda Cantu,
como é que chama lá? Alameda, esqueci o nome. Ele tem Canto Madeira e também Sincai Xuxi. É tudo do Cafu e do Glauco. O Cafu fala... aquele lance lá, na ponta esquerda estava o Petit com a bola. E, entre aspas, postando corrida, Cafu e Petit. De repente o Cafu larga do Petit com a bola e fica olhando para trás, para ver como é que tava lá atrás o Ronaldo, que ele tinha chocado com o goleiro Barthez. Entendeu? Então eles estavam preocupados com o Ronaldo. E jogador de futebol, você concorda, exceção raras, você é um ser diferenciado, mas com raras exceções, eles não têm assim uma formação intelectual, vamos dizer assim. Então esses jogadores, eles ficaram impressionados de ver o Ronaldo morrendo. Aquela gosma, que teria saído um litro de gosma branca da boca dele, e a língua lá, e ele virando os olhos, morrendo. Aí o César Sampaio, o Roberto Carlos enfiou o dedão, sem saber nada disso, depois de um café, de um lanche que eles tomaram, e enfiou a mão e puxou a língua dele, senão ele teria morrido asfixiado. Entendeu? Como é que escala um homem desse? Levaram pro hospital lá, e depois ele chegou em cima do jogo, já estava escalado perante a FIFA, lá na televisão do mundo, então todo mundo sabendo que ia jogar o Edmundo. Olha, eu não me conformo com aquela final. Aquela final ela foi esquisita demais. Foi muito esquisita em relação a erro de Lídio, Toledo e Zagallo. Carpegiani, como é que vai Erechim? Bota o hino de Erechim de novo para terminar. Nosso agradecimento aqui ao nosso querido Paulo César Carpegiani, que jogava muita bola, tremendo bom caráter e que nasceu em Erechim, a terra do nosso glorioso André Koff, né? Que está doente hoje. Ele começou no futebol como técnico do Ipiranga, do Atlântico aí de Erechim, e ele está doente. Foi treinador do meu pai, foi treinador do meu pai. Então, virou juiz de direito, hoje está aposentado. E é uma pessoa muito séria, faz muita falta aí no cartolismo brasileiro. Com Erechim de fundo, um abraço para você, pro Borjão. Sou cidadão de Erechim. Grande abraço para você e logo, logo você estará num timão grande. E vem para São Paulo. Muito obrigado, garoto. Se candidato aí a presidente, tu vai ganhar, rapaz. Eu e o Trump. Vai ganhar, rapaz. Precisamos de gente decente, um pouquinho de decência nesse mundo, cara. Obrigado. Um abraço para você. Grande abraço, satisfação toda especial de escutar, meu. Fica com Deus.